Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34 a seguir. Marcos, capítulo 6, versículos 34 a seguir. Quando acharem, sinalizem ok. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para los servirem. Também repartiram os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém. Podeis sentar. Glória a Jesus. E em cima desta leitura, podemos extrair um título, né? O simples ou pouco que temos na mão de Deus pode tornar-se grande. Aleluia. O simples ou pouco que temos na mão de Deus pode tornar-se grande. Aleluia. Assim sendo, nós vemos que esta história de este jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, que não era muita coisa, que para alguém disponibilizar isto numa multidão, teríamos ou se teria vergonha ou acanhamento de apresentar isto para saciar a fome de quase 5.000 homens. Vejam o quanto é milagroso o poder de Deus para efetuar coisas de necessidade para seu povo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E isto fala muito conosco, fala muito a nossa pessoa, ao nosso reagir, muitas vezes, porque sempre temos a intenção, sempre temos assim, a capacidade, muitas vezes, de achar que o que somos e o que temos
não é tão apropriado para se disponibilizar na presença de Deus, porque somos quase nada. Mas não foi isso que nós vemos aqui. Não se tratava de alguém com destaque financeiro, político, religioso, militar, nada disso. Era um mero jovem que com certeza teria levado esse alimento como lanche para suprir sua própria necessidade. Mas nós vendo esse relato, podemos ver que esse povo estava desprovido, porque quando Jesus falou, quantos pães tendes, ou averiguar o que se tinha para se alimentar, eles foram e só acharam este jovem, que dispunha de 5 pães e 2 peixes. Se outros tivessem mais alimento, teria vindo, porque era uma multidão muito grande. E quantas vezes assim fazemos nós também? Temos algo, pouco sim, mas é de suma importância para um momento destes. Na presença do Deus Todo-Poderoso, com certeza as coisas pequenas tornam-se grandes. Aleluia. Podemos notar que este milagre foi realizado, houve a contribuição deste jovem. Mas se este jovem não estivesse presente aí, como seria? Se este jovem não estivesse fazendo parte da multidão, é bem verdade que para Deus isso daí é o mínimo, e Ele faz as coisas do nada, mas sempre Ele usa o auxílio do ser humano, porque o ser humano tem que realmente fazer alguma coisa, não tem que depender tudo de Deus. Deus pode fazer. Quantas vezes tem pessoas que dizem, Deus não precisa de dinheiro. Realmente não precisa. Ele faz gerar do nada as coisas. Mas quando tem um ser humano e tem pessoas, por que não usá-las para este bem, este benefício? Tem que ser usada. As pessoas precisam ser usadas para um bem geral, neste momento necessário. Aleluia. E o que podemos notar aqui, que este jovem contribuiu para este milagre, porque ele estava presente e continha alguma coisa para disponibilizar e alimentar esta grande multidão. Este jovem estava próximo dos discípulos e também próximo de Jesus. Não esperemos milagres distantes de alguém que representa Deus ou a pessoa própria de Jesus. Não acontecerá milagres. Me desculpem, mas o milagre são prerrogativas de Deus, os milagres. É inerente a Deus o milagre. Fora da presença de Deus, se tem algum milagre, não vem da parte de Deus. Pensem assim, creiam assim, e observem assim, e defendam esta forma, que fora da presença de Deus, se algo estranho ou extranormal aparecer, não é de Deus. Então este menino estava no local certo, no momento certo e com a coisa certa. Ele estava se doando, ele tinha se doado, tinha se entregue totalmente. Glória ao nome do Senhor. Muito bem.
Uma informação histórica e geográfica sobre o local da ocorrência do milagre. Só este milagre consta nos 4 evangelhos. Uma informação interessante, para que saibamos que este milagre é um único milagre que consta nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Se vocês quiserem anotar, Mateus 13, 21, Marcos 6, 30, Lucas 9, 10 e João 6, 1 a 15. Glória ao nome do Senhor. Seguindo, vemos então Jesus que vinha de um certo lugar para um outro lugar e vinha sendo seguido por uma grande multidão. Como sempre, há numa multidão muitos interesses particulares. É bom que isso haja mesmo, muitos interesses particulares. A nossa particularidade aqui é única neste momento, é a de servir ao Senhor, ouvir Ele falar e aprender dEle, adorá-lo em primeira mão. Glória ao nome do Senhor. Lá naquela multidão, variados interesses poderiam haver. E todos aqueles que estavam com um interesse específico de adorar e servir a Deus, com certeza receberam alguma coisa especial. Glória ao nome do Senhor. Não sabemos a hora em que teve o encontro dessa grande multidão com Jesus, mas sabemos de que ele passou o dia ministrando a esta grande multidão. Glória ao nome do Senhor. Nós vemos aí Jesus usando da sua pedagogia, uma descomunal técnica de ensino que prendeu a atenção desta multidão. Não é fácil prender a atenção da multidão. Eu noto aqui, quando nós estamos pregando, tem um certo momento em que já os irmãos já não se atêm mais ao que está sendo falado. Ou estão cansados, ou a mensagem fugiu um pouco, a sua essência, e se desatenderam. Imagine numa multidão de 5.000 pessoas, com vários interesses, como não seria? Mas o Senhor Jesus, com sua pedagogia e sua técnica de ministrar o ensinamento, prendeu a atenção deste povo até o entardecer. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E eu sempre peço ao Senhor, eu estou aqui, não é porque eu tenho uma habilidade de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho minhas dificuldades, meus limites, mas sempre eu peço, quando eu venho aqui no altar, aqui na tribuna, eu peço ao Senhor, fale o Senhor e não eu. Porque o Senhor falando, a atenção do povo vai ser presa, e vai ser aproveitada, porque vão ouvir e vão aprender aquilo que procede de ti, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então temos certeza, não é verdade, de que o Senhor usou de uma pedagogia, de uma técnica de ensino descomunal, nunca vista antes, porque desde o começo do dia até o final do dia, é porque Jesus foi uma atratividade grande para eles. Glória ao nome do Senhor. Com certeza ele ensinou muitos assuntos, de forma que prendeu a atenção do povo. Tanto é que não sentiram fome.
A atenção era tão vívida, tão voltada para aquilo que estava ocorrendo, que se esqueceram da fome. Outros teriam abandonado. Não levaram comida, não levaram. Mas quando a fome bate, e a fome é mais interessante do que está ocorrendo, as pessoas vão embora mesmo. Duvido permanecerem com fome num recinto, vão embora mesmo. Então aqui vemos que já era tarde, né? E não haviam sentido fome, apesar da hora avançada. Jesus deixou claro que o pecador, com esta ocorrência do milagre aqui, Jesus deixou claro que o pecador não pode ser despedido sem o verdadeiro alimento. Isso, irmão, ocorre muitas vezes. Quantas e quantas vezes nós estamos em determinado lugar e temos a oportunidade de já abrir a boca para testificar, para falar de Deus, este alimento que vem saciar a alma, tão desprovida dos elementos espirituais, e muitas vezes nos descuidamos quando nos apercebemos, esta pessoa já foi embora e perdemos a oportunidade de falar. Então, através deste milagre, desta ocorrência, Jesus nos deixou claro de que não devemos desperdiçar o tempo e nunca despedir alguém necessitado sem o alimento verdadeiro, sem o alimento que vem nutrir e suprir a fome espiritual. Glória ao nome do Senhor. Não despedir o pecador sem o verdadeiro alimento. Qual é o verdadeiro alimento, irmãos? Que permanece para sempre. Não é o pão que foi multiplicado lá, e sim a palavra, a santa palavra de Deus. Este é o verdadeiro alimento. Você pode ter muita comida em casa, mas se você leva uma vida moralmente e espiritualmente miserável, até o se sentar na mesa para se alimentar, pode a mesa estar farta de variedades de comida, de cardápio, você não terá aquele prazer de saborear tranquilo e dizer verdadeiramente: estou satisfeito. Vai faltar. O que falta mesmo é o alimento espiritual, aquele que permanece, que é vindo através da palavra, a santa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa que aconteceu também nesta ocorrência milagrosa foi que Jesus motivou os discípulos a procurarem recursos para solucionar o problema da fome. Recursos humanos. Deus quer que nós, da nossa parte, nos interessemos e procuremos levantar elementos, mesmo humanos, para solucionar o problema da fome espiritual. E isto aconteceu. Quando viram que já estava tarde, eles disseram: despede o povo, para que vão e comprem alimento, entrem pelos sítios, pelas aldeias e comprem, já é tarde. E era distante do local, era distante, então estavam preocupados. E Jesus, conhecendo a necessidade e a impossibilidade humana de se suprir isto daqui, que fez?
dai-lhes vós mesmos de comer. Que impacto grande para alguém que não tinha recurso. 200 denários precisaria para comprar pão. Duas dificuldades: os 200 denários, a distância para ir comprar e a padaria que iria produzir todo esse pão rapidinho assim. Seria impossível. Então, tinha que ser uma ação divina para que tudo isso se solucionasse. Glória a Deus. Mas Jesus levou os discípulos a procurarem os recursos para que isso viesse a acontecer. Foram, e um menininho, um jovenzinho que tinha, foi o Salvador da pátria, o Salvador da fome, da alma, que talvez poderiam passar mal, ou desmaiassem e até morressem, mas não houve isso daí. O autor da vida estava presente. Mesmo se não tivesse pão, Jesus poderia resolver a situação. Aleluia. O jovem deu o que tinha a Jesus. Isso é muito interessante. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Desde já, a gente, quando aceita Cristo e vem para Ele, já tem que ter uma consciência de que temos que nos entregar ao máximo para Ele, sem nenhuma reserva. Não podemos dizer assim: esta área o Senhor não pode entrar, não pode ser sócio meu. Que aberração, hein? Quem dera que todos tivessem essa intenção, esse entendimento de dizer: em tudo o Senhor seja meu sócio, para que as coisas andem bem. Glória ao nome do Senhor. Porém, o desavisado, aquele que não conhece, a primeira coisa que diz: não, aqui esta particularidade Deus não vai entrar. E quando ele fala isso, para prejuízo dele mesmo. Veja bem que aqui o jovem entregou tudo o que tinha. Vemos com isso a ausência de egoísmo na pessoa do jovem. A ausência de egoísmo e a ausência de egoísmo e de avareza. Quantas pessoas são avarentas? Até na mesma igreja tem pessoas avarentas, egoístas, que não contribuem, não se esforçam para cooperar, para prejuízo seu. Imaginem aqui, se Nabal tivesse lá no meio daquela multidão e tivesse seus pãozinhos aí para suprir sua necessidade, aí Jesus mandasse levantar: quem é que tem pão e alguma coisa para comer aí? E Nabal estava lá com o pão e o peixe. Será que Nabal ia dar? Não ia dar, porque ele era um homem de Belial. Ele era egoísta e era avarento. Um coração mau, terrível. Ao invés de investir para o bem, ele investia para o mal. Investia para o mal. Mas este jovem foi distinto. Este jovem mostrou uma coisa especial que trazia consigo. Não era egoísta nem avarento e doou tudo para a causa do Senhor. Quem dera que todos nós imitássemos este jovem e entregássemos tudo para o Senhor. Tudo. Glória ao nome do Senhor. O jovem deu o que tinha a Jesus. Mostrou que não tinha egoísmo nem avareza. Ele teve paciência para esperar a hora certa.
Quantas vezes nós vamos para a igreja e parece que não acontece nada, parece que não acrescentou nada em nossa vida, mas é uma coisa, falta de análise, porque duvido de que alguém entre na igreja e que não tenha aprendido alguma coisa a mais. Veja bem, enquanto eu elaborava isso aqui, eu aprendi de que este milagre aconteceu na cidade de Betsaida. E eu tinha estudado essa cidade de Betsaida como se fosse só uma. São duas cidades com esse nome. Uma localizada na região ocidental do Mar da Galileia e a outra a noroeste do Mar da Galileia. Pedro, Filipe e André eram desta cidade, Betsaida, mas do noroeste e não do ocidente. E este milagre aconteceu no ocidente. Sempre aprendemos alguma coisa quando estamos focados nas coisas de Deus, escrevendo, anotando, uma coisa vai ficar em nossa cabeça. Já imaginou todos os dias nós fazermos isso? Com certeza, ao longo de um período, vamos ficar mestres, como já temos mestres aqui também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos a paciência de esperar sermos usados na hora certa, na hora oportuna. E quando isso acontecer, vamos ser úteis. Salmo 43. Analisemos este Salmo 43. Diz assim: Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ter um cântico novo é um estilo de vida mudado, transformado, diferente, formatado nas coisas de Deus. Então, uma pessoa quando vê isso, que nós estamos ao formato de Deus, vamos estar frutificando e vamos fazer eles desejarem serem como nós. E sem abrirmos a boca, já estamos testificando. Sem abrirmos a boca para pregar, já estamos testificando e fazendo com que os outros desejem ser igual a nós e diretamente, indiretamente ser igual a Deus. Porque Ele nos manda que sejamos seus imitadores. Aleluia. Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Outra demonstração de uma atitude boa da parte deste jovem. Portar alimento no alforje. Ele portava alimento no alforje. Tinha consigo este alimento. Não precisou ir a outros para emprestar ou para que lhe doassem, para ele transferir para uma terceira pessoa ou a multidão, como vimos aqui. Ele portava esse alimento consigo. Isto diz respeito à nossa vida espiritual. Uma vida preparada, quando temos pão na nossa alforje, significa dizer que temos uma vida preparada, temos vigilância e até mesmo os dons espirituais em nossa vida. Pensemos bem, é muito interessante. Este jovem demonstrou tudo isso quando trazia consigo o seu próprio alimento e que o disponibilizou para o faminto. Aleluia. Certamente ele também comeu. Glória ao nome do Senhor. Deus usa
O que temos? Colocar os nossos talentos sob a autoridade de Jesus e grandes maravilhas poderão acontecer. Glória ao nome do Senhor. Eis aí, irmãos, somos convidados aqui nesta noite a colocar, a confiar, colocar na mão do Senhor os talentos. Quem nasceu com talento aqui? Ninguém nasceu com talento. Ninguém tem uma habilidade nato que tenha já vindo com o seu nascimento consigo e possa dizer, isto eu não o recebi. Tudo nós recebemos de terceiros, principalmente do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E muitas vezes queremos negar aquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não nos deu. Quem tem 80 anos aqui no meio? 70. 79. Quem tem 79 aí? Com o irmão Simeão. Pois é, 79 anos que Deus nunca te cobrou nada por esses 79 anos. E quantas vezes nós contrariamos o nosso Deus, ofendemos nosso Deus, mesquinhamos as coisas para Ele, sendo que Ele é o dono de tudo, é o autor de tudo que somos e temos. Por não entendermos estas verdades, fracassamos nas nossas decisões, nas nossas escolhas e deixamos as coisas de Deus de lado, preferindo as nossas. Bênção invocada por Jesus. Jesus, quando invocou, orou pela bênção sobre os pães, ele usou de um ato criativo. Ele invocou e acionou um ato criativo, a multiplicação. A multiplicação. Isso já ocorreu em outras oportunidades, não Jesus, mas os profetas fizeram milagres e multiplicou, né? A viúva de Serepta, aquela viúva que ficou com dívida, que devia um monte, só tinha um pouquinho de azeite, o profeta foi lá e multiplicou, vendeu, pagou a conta e ficou comendo do resultado daquela multiplicação muitos anos, até que normalizou a questão da chuva e houve mantimento. Mas enquanto isso, Deus proveu. Glória ao nome do Senhor. Enquanto estava a escassez, o Senhor proveu. Aí Jesus deu a ordem: dai-lhe vós mesmos de comer. Mateus 6,37, Marcos 6,37. Dai-lhe vós mesmos de comer. Assim Jesus alimentou a multidão com auxílio dos discípulos. Quem foi que alimentou? Foi Jesus ou foram os discípulos que alimentaram? Jesus orou e multiplicou, e os discípulos distribuíram. Então fizeram a sua parte humana, os discípulos fizeram a sua parte humana. Assim também, a igreja tem esse privilégio de entrar com essa parte que lhe corresponde para que as coisas de Deus andem melhor. Como cooperadores que somos, Ele nos deu o privilégio de também alimentar as pessoas. Quantas pessoas já se salvaram pela nossa pregação, pelo nosso aconselhamento, pela nossa testificação, pelo nosso testemunho? Tem algumas pessoas que às vezes me ligam e dizem: meu pastor. E me lembro que na época realmente nós os ganhamos para Cristo e hoje estão firmes. Glória a Deus. É o resultado do trabalho quando nós cooperamos com as coisas de Deus.
Fazei-os assentar, disse Jesus, fazei-os assentar na relva. Diz que provavelmente isso aconteceu no ano 32, na primavera, porque relva por lá só acontece nesse período do ano, na primavera. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos para que esta multidão, formassem fileiras de 50 e de 100, se sentassem e aguardassem. Vejam bem, já no deserto, Jesus dando essa comodidade para as pessoas se sentarem, e aguardarem de que alguém lhes servisse. E isso aconteceu. Isso fala de organização. Isso fala de idoneidade. Fala de aptidão com relação à obra, ao ministério. Vemos pessoas que, quando aceitam a Cristo, logo eles se enturmam no meio destas pessoas que querem fazer a obra do Senhor, já querendo dar fruto. Que maravilha! Seja assim, faça isso, Deus vai te recompensar. Ele está de olhos abertos, Ele segue os olhos do Senhor, diz que estão atentos para os fiéis da terra. E quem são os fiéis? Estes que querem enveredar pelo que a Bíblia manda, querem obedecer ao que o Senhor manda. Então, com certeza, você será alvo do cuidado do Senhor. Não se esqueça disso. Nunca feche a mão para o Senhor. Nunca deixe de lado as coisas de Deus, porque estas sim são prioridade e vão nos dar um grande resultado. Glória ao nome do Senhor. Poder criador e economia. Poder criador e economia. O Senhor, com a palavra, com a expressão, Ele gerou um milagre. O milagre da multiplicação. Mas, dentro dessa multiplicação, dessa abastança, temos o termo da economia. Não é só pelo fato de que está aí o provedor, de que ele, no estalido de dedo, faz as coisas acontecer. Não é só porque, numa simples palavra, uma ordem dada por ele, que as coisas acontecem, que nós vamos ter o descuido de jogar fora aquilo que ele nos trouxe. Vocês já ouviram falar que diz assim: aquilo que não nos custou nada, aquilo que é fácil para nós, nós costumamos a também desprezar e facilmente jogar fora aquilo que veio fácil para nós. Por isso é que Deus cobra que nós exerçamos, trabalhemos para nosso próprio sustento, porque aquilo que vem de graça as pessoas fazem pouco caso. Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Finalizando aqui, Jesus sempre atendeu a necessidade dos que o buscam e manda que disponibilizemos o que temos para ganharmos outros para seu reino. Pessoas famintas e sofredoras deste mundo tenebroso. A exemplo do jovem, devemos ser anunciador de boas novas, cooperar para que as boas novas se disseminem por aí, sejam anunciadas para que mais pessoas venham a Cristo. Mas se nós nos fecharmos com avareza, com egoísmo, as coisas vão ter uma proporção menor. E a volta de Cristo retarda. A volta de Cristo retarda. Devemos ser verdadeiras testemunhas, porta-vozes, mantenedores da causa, da obra do Senhor, vivendo, contudo, mesmo
no anonimato. Essa questão de ostentação, de se mostrar, de receber aplauso, isso não é coisa de Deus. O único que deve receber aplausos e glorificações é o Senhor, porque tudo procede dele. Tá? Nós somos ajudadores, sim, e por isso Ele vai nos premiar. Não vai nos deixar, não vai se esquecer de nós. Leve isso consigo. Faça o que puder, o que tiver a seu alcance, faça, porque se nós não fizermos podendo fazer, a Bíblia diz que estamos pecando. Glória ao nome do Senhor. Finalizando, aprendemos que com Deus o mínimo é suficiente para suprir. Com Deus não há impossível. A palavra impossível não pode ser relacionada com Deus, porque Ele torna todas as coisas impossíveis em possíveis. Também Deus sempre cuida de nós. Com este milagre nós aprendemos isso, de que o mínimo com Deus há suficiência, que com Deus não há impossibilidade, e com Deus sempre temos o seu cuidado e seu benefício. Que Deus abençoe as nossas vidas, continue falando aos nossos corações, nos instrua sempre que nós estivermos aqui, porque o verdadeiro ensinamento e instrução procede do altar do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.